Fala holders! Hoje vamos contar a história real de duas pessoas que saíram do day trade e começaram a investir com segurança. E por que tantas outras pessoas estão abandonando o day trade e focando aí na estratégia Buy and Hold. Vinheta! Meu nome é Thiago aqui do Sage Holder e eu vou começar aí falando então de dois aventureiros também que começaram com day trade e acabaram mudando essa estratégia por alguns motivos, tá? Então o primeiro caso a gente vai falar sobre o Luan, que ele é um motoboy lá do Rio de Janeiro. O salário do motoboy no Rio de Janeiro em torno aí de 1.900, 2.000 reais, tá? Então pode variar aí, acaba sendo variável, né? Em torno de 700, 2.000 e poucos reais, tá? E o que ele foi fazer, né? Assim como nós, né? De forma muito sábia, ele foi procurar uma renda extra. Né? Então ele queria melhorar assim a sua condição de vida, a sua condição financeira e foi em busca disso, foi em busca da internet para ver. E aí ele se deparou com muitos vídeos aí, desde aquele vídeo do cafezinho, de ganhar dinheiro enquanto vai pedir um café ou pegar dinheiro para pagar o cafezinho, enfim, né? E outros vídeos onde se encontrava ali uma forma muito fácil e muito rápida de ganhar dinheiro através do day trade. Então ele achou que realmente poderia ser uma possibilidade, já que ele estava vendo isso de uma certa forma ali com frequência na internet. Então ele começou a fazer isso, né? Viu que era assim uma possibilidade ali no início de ganhar um pouco de dinheiro, ganhava de uma forma talvez fácil, né? Analisando ali gráficos, vendo a queda e a subida da bolsa, das ações, e com isso ele acabava ganhando dinheiro num curto espaço de tempo, né? Fazendo isso ali, operações diárias. Só que o que aconteceu, né? O que acaba acontecendo muitas vezes? O pessoal acaba pegando confiança em relação a isso aí, né? Acaba confiando nessas apostas que não são investimentos, que às vezes não tem nenhum tipo de fundamento e cada vez vão apostando mais, né? Isso faz com que em algum momento acabe perdendo dinheiro. E aí, na ânsia de querer recuperar o seu dinheiro, vai apostando cada vez valores mais altos, afinal, tem que aí tirar o prejuízo. E isso afetou muito a vida dele, o lado emocional dele, né? Afetou muito o humor, ele foi ficando estressado, foi ficando ansioso, então ficava de mau humor aí com as pessoas e também tinha que estar um certo tempo ao longo do dia em relação a isso e muito preocupado com as oscilações do mercado. Então isso trazia uma carga emocional muito grande para ele. E assim foi esse início da história do Luan, onde ele foi perdendo aí consecutivamente muito dinheiro com esse tipo de estratégia. Até chegou um ponto que ele perdeu todo o patrimônio. E aí quando ele perdeu todo o patrimônio, ele viu que realmente o day trade não era caminho para se ter uma segunda fonte de renda. E ele descobriu a estratégia voltada em investir em boas empresas, empresas pagadoras de dividendo. O que são empresas pagadoras de dividendos? Nada mais são do que quando as empresas distribuem os lucros para os seus acionistas. Então o Luan descobriu que ele tinha sim como investir em boas empresas, analisando elas assim com base na análise fundamentalista, que é a que a gente utiliza, né? E descobrindo aí empresas que pagam lucros, né, anuais, no caso, algumas mensais, algumas trimestrais, vai variar de empresa em empresa, e ali sim estava a segunda fonte de renda dele. Então ele acabou descobrindo isso. Então o que ele começou a fazer? Começou a estudar de fato como se analisar as empresas e investir nessas empresas focando sim no longo prazo, uma estratégia mais segura, uma estratégia mais tranquila, que não precisava dispor de todo aquele tempo que ele estava dispondo do day trade. Sem falar que o psicológico dele ficou muito melhor. Ele não tinha mais aquela ânsia de ficar olhando gráficos, não tinha mais aquele estresse diário de ter que ficar apostando e olhando ali se naquele momento a ação vai subir, se naquele momento a ação vai descer, porque ele tinha uma tranquilidade maior para investir, que é o que a gente sempre traz aqui. Com o tempo, o Luan então começou a investir em boas empresas pagadoras de dividendos e ele viu a bola de neve crescer. Né? O que a gente diz que é a bola de neve? É quando seus dividendos vão se multiplicando. Do mesmo jeito, quando começa lá uma bola de neve, lá numa montanha, ela começa a descer, ela vai pegando mais neve, vai ficando maior, vai encorpando. Os dividendos é a mesma coisa. Conforme a gente começa a investir e depois vai reinvestindo os dividendos e aportando todo mês novamente em empresas e fundos imobiliários, o nosso valor que a gente recebe mensal vai ficando cada vez maior. Né? Inclusive eu sempre coloco mensalmente lá no nosso Instagram o quanto a evolução dos nossos dividendos, né, de mês a mês, se for comparar desde o início que a gente começou a investir. Né? Então lá em 2020, 21, 22, 23, a gente mostra essa evolução. Então é justamente isso, a bola de neve vai cada vez ficando maior e cada vez ele vai recebendo um valor maior mensal. E não é só o Luan que passa por isso, né? A gente vê muitos casos aí, tem pessoas muito próximas também que já tiveram algum tipo de perda financeira aí com day trade. Mas pensando de forma positiva, essa história ela vem mudando, né? Muitas pessoas aí
migrando para uma estratégia mais tranquila, voltada para dividendos, avaliando essas grandes empresas, né, e obtendo lucro com elas. E a gente vê que isso também afeta pessoas conhecidas aí, né, grandes influenciadores que hoje aplicam estratégia buy and hold aí, focada no longo prazo, já fizeram day trade e já perderam muito dinheiro com isso, né? A gente pode trazer aí o Pete Money, que fala muito sobre isso, né? Como é que era também o emocional dele em relação a isso. O Charles Wicks, né, o economista sincero, também já sofreu com isso. Então, a gente vê que justamente essa transição, ela está acontecendo, né? Então, de um lado positivo. E o porquê disso? Porque cada vez mais, né, com acesso à informação, as pessoas elas estão buscando uma educação financeira. Aqui canais como o nosso aqui, onde disseminam essa informação de forma correta, como analisar as empresas, como investir com uma estratégia clara, de uma forma tranquila, fazem com que as pessoas elas tenham mais consciência, com que não se caiam tanto também em pirâmides, né, onde se traz muito essa questão de dinheiro fácil, de forma rápida, tranquila, né, sem fazer nenhum tipo de esforço e em pouco tempo um ganho muito rápido. Então, tudo isso graças à informação, ao conhecimento. Isso que é muito importante, é esse o nosso objetivo. E por isso aí que a gente está aí há quase 3 anos fazendo vídeo, mais de 400 vídeos aqui no canal, para trazer informação para você e para todas essas pessoas. E por que essas pessoas entram então no day trade, né? E aí a gente vê que é algo que foi muito disseminado também na internet, essa questão do cafezinho que o Thiago falou antes, né? De pessoas pagando cafezinho com day trade e colocando isso ali como se fosse algo fácil, algo rápido. E as pessoas, com o objetivo de enriquecer rapidamente, acabam caindo nessas armadilhas. Então, muito pela ganância, né? A gente sempre diz que a ganância é dos maiores fatores, né, que geram prejuízo nas pessoas. E é justamente isso. Com essa promessa de enriquecer rápido, né, com essa busca pelo enriquecimento de forma muito rápida e muito fácil, as pessoas acabam caindo nesses... De certo modo, não vamos chamar o day trade de golpe, porque sim, tem pessoas que são competentes no que fazem, mas em algo que não é tão fácil assim. Hoje as pessoas que ganham dinheiro do day trade são pessoas que têm décadas de mercado financeiro e que estão ali há muitos e muitos anos estudando e trabalhando dentro do mercado. Então não é aquela pessoa que vai começar agora, aquela pessoa que está... Desculpa, que está 2, 3 anos no mercado, 4 anos, 5 anos, que vai ganhar dinheiro no day trade. É muito, muito complicado mesmo. E aí nós temos vários casos também, né? O Thiago comentou que a gente vai trazer 2 casos aqui. Temos o caso também do Carlos Eduardo, que é um advogado de Goiânia, tá? Que também ali durante a pandemia, ele achou no day trade uma forma de tentar recuperar as perdas que ele teve durante a pandemia, quando acabou caindo muito a receita dele. E aí depois de perder um capital muito grande também, Carlos Eduardo viu que não fazia sentido continuar nisso e migrou também para a estratégia buy and hold. Então o que a gente consegue ver que é algo natural, né? Os grandes já fizeram isso, nós tivemos o caso do motoboy do Rio de Janeiro, temos o caso do advogado de Goiânia, então a gente consegue ver que isso pega várias pessoas de serviços diferentes, de classes daqui a pouco diferentes também, né? Não pega só aquela pessoa daqui a pouco que tem uma renda pequena, ele pega também pessoas com uma renda grande, uma renda alta, e mais que buscam também sempre multiplicar cada vez mais seu patrimônio, e acabam também caindo nessa parte, né? Então essas histórias refletem o quanto é perigoso, né, a gente acreditar nesses ganhos rápidos, né? E aí, uma das coisas que a gente comenta aqui, que é algo que felizmente, né, aconteceu com a gente, é que a gente foi muito bem instruído desde o início. Claro que a gente cometeu erros também, faz parte da jornada do investidor, a gente comete erros até hoje, todo investidor comete erros, por maior a experiência que ele tenha, mas a gente desde o início a gente começou no buy and hold. A gente não entrou no day trade, isso é uma das coisas boas que fizeram com que a gente não perdesse capital logo no início, né? E é um dos motivos que também a gente criou o canal, né? A gente viu o quanto foi importante, o quanto é importante começar do jeito certo nos investimentos e o quanto isso fez com que a gente conseguisse alavancar nosso patrimônio em um certo curto espaço de tempo, né? Porque já se vão 4 anos de investimento, né? Mas isso no longo prazo que a gente diz do buy and hold é um curto espaço de tempo sim, mas o quanto a gente já conseguiu crescer anualmente pensando da forma correta, montando uma estratégia da forma correta. Então isso nos faz refletir muito do nosso trabalho aqui também como influenciador, de disseminar, né, a estratégia que vai fazer com que você realmente multiplique seu patrimônio ao longo do tempo e que consiga uma aposentadoria mais tranquila. Exatamente, e mantendo aqui o nosso compromisso com a verdade, de passar o conhecimento, de passar a realidade e as nossas experiências, a gente também tem que falar que, independente da estratégia, mesmo sendo uma estratégia clara, onde a gente escolhe boas empresas, a gente diminui aí os nossos riscos,
investir aí da forma que a gente investe também tem riscos associados. Só que o que a gente faz? A gente busca a estratégia justamente para minimizar riscos. O risco, ele está em todo tipo de investimento, porque se a gente não correr nenhum tipo de risco, dificilmente a gente vai ganhar algum dinheiro, né? Então, por exemplo, se eu vou investir, se eu vou abrir um negócio, eu vou ter com um risco associado que vai me possibilitar um ganho associado também. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que controlar esse risco, porque se a gente não tiver em alguns momentos bons resultados, a gente vai ter um equilíbrio e a gente não vai ter um risco da ruína lá, de perder um valor muito alto, né? O que acontece às vezes ali no day trade de as pessoas acabarem perdendo dinheiro que não tem. Né? Então isso para nós aqui não acontece, porque o máximo que pode acontecer é, por exemplo, eu investir numa empresa, numa ação, essa empresa quebrar e eu perder 100% do valor investido naquela empresa. Só que o que acontece? Como eu comentei antes, a gente vai ter uma diversificação, não só em ações, mas em classe de ativos, então ações, fundos imobiliários no exterior, tudo isso vai reduzir nosso risco. Por mais que a gente tenha um bom passo a passo de como analisar a melhor ação, o melhor ativo, a gente não vai acertar sempre, né? A gente entende isso. Então a diversificação nos ajuda nisso. Então eu posso ter lá, por exemplo, 15 ativos. Desses 15 ativos, 3 irem muito bem, 9 andarem mais ou menos de lado e 3 irem muito mal, né? Mas o que vai acontecer? Esses 3, a gente tem um potencial de crescer bastante o nosso patrimônio, né? Então o que vai acontecer é que lá, na média de todos esses investimentos que eu vou fazendo, eu vou tendo uma boa rentabilidade no longo prazo, né? E é justamente isso, a gente tem que ter essa visão de longo prazo. E aí os ganhos são infinitos, né? As ações elas podem crescer ao longo do tempo, muitas vezes 200%, 300%, né? Então, às vezes até mais quando a gente vai olhar isso aí em 15, 20 anos e cada vez mais ganhando os dividendos. Então, isso que é interessante também, né? Então, eu invisto numa empresa, lá no meu início, posso ir aportando ao longo do tempo, ela vai se multiplicando ao longo do tempo e conforme ela vai se multiplicando, ainda vou ganhando dividendos dessas empresas, desses ativos. Então isso faz que sim, no longo prazo eu tenho um bom retorno. Só que é aquela coisa, eu tenho que ter essa paciência, né? Eu tenho que saber que as coisas elas têm um prazo para acontecer e confiar na minha estratégia para que no longo prazo eu consiga sim ter bons retornos. Espero então que vocês tenham se inspirado com essas duas histórias, são duas que a gente trouxe, mais de tantas que existem por aí, né? Então espero realmente que vocês tenham se inspirado. Lembrando que a gente está aqui para trazer para vocês uma forma mais consciente e segura de se investir, uma forma consciente, segura, que multiplique seu patrimônio ao longo do tempo e que faça com que você também tenha excelentes resultados, que é o que a gente busca aqui de forma segura e de forma tranquila. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, manda para os amigos de vocês e claro, deixe a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês já investem, não investem, começaram no day trade, estão no buy and hold, contem também um pouquinho da história de vocês aqui embaixo no vídeo que a gente também quer saber. E muito obrigado por estarem até aqui conosco, né, por ficarem até o final do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar e curtir e se inscrever no canal, que isso eu tinha esquecido. Se inscrever no canal e ativar o sininho. E nos sigam em todas as redes aí, @sejamholder. Até!